Então a gente está começando aqui a aula. Estamos começando aqui com a Clarissa, com a Gisela Batista, com a Gisele, Bernardo, Lucas, o Patrício, o Rodrigo, o Wallace. Muito boa noite a vocês. Como a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, eu vou começar aqui falando um pouquinho novamente de termodinâmica. Esse assunto, gente, ele tem um pouco de fisicoquímica. Vocês vão ter isso, né? Uma fisicoquímica mais apurada em relação a esse assunto. E boa noite, Joyce. Então vocês vão ter um pouquinho esse assunto um pouco mais apurado quando vocês virem, né, termodinâmica, que é essa questão, é, enfim, da questão da disciplina de fisicoquímica, essa questão termodinâmica. E depois um pouquinho mais pro final da aula, daí a gente pode falar um pouquinho da prova, a gente vai falar para vocês, eu deixei um exemplo de prova para vocês dar uma olhadinha. E eu fiz uma outra prova em cima dessa prova. Não é a mesma prova, hein? Não caia na BC, não é a mesma. Mas eu fiz uma prova em cima dessa prova aí. Vamos lá. Aqui, compartilhando. Paramos aqui. Vocês estão vendo? Opa. Boa noite, Damião. Vocês estão vendo, gente? A hora que eu coloquei aqui a aula, vocês viram? Escreve aí no chat pra mim, deixa eu ver. Beleza. Então, veja, gente, umas aulas passadas, iniciamos a falar sobre termodinâmica. É uma ciência que estuda a transformação de energia. Nós definimos o que era um sistema, que é uma parte do universo que você tem interesse em estudar. Você tem a vizinhança, que é tudo que está em torno desse sistema, e a somatória do sistema, mas a vizinhança é o universo. Então, o universo pode ser pequeno, pode ser grande, dependendo do seu interesse. Nós definimos o que era um sistema aberto. Um sistema aberto é um sistema que permite troca de energia e de massa. Um sistema fechado onde você troca energia, mas não troca massa. E um sistema isolado, onde você não troca nem energia e também não troca nem massa. E para você ter um sistema isolado, você precisa ter uma parede que nós chamamos adiabática, onde você não permite a troca de calor. Um sistema isolado, um exemplo de sistema isolado que a gente pode citar, uma garrafa térmica, um sistema fechado, por exemplo, poderia ser um ovo, e um sistema aberto, uma panela, por exemplo, de alimento. Depois disso, nós vimos um pouquinho de formas de transferência de energia. Uma forma de transferência de energia desorganizada, que é o que nós chamamos de calor. Eu até chamei a atenção de vocês que na fisicoquímica a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala a palavra calor, porque calor é uma forma de energia em trânsito. Quando você tem dois corpos que estão próximos, eles estão próximos e se tocando, e você tem corpos de temperaturas diferentes, existe uma transferência de energia na forma de calor, que é uma forma de transferência de energia desorganizada do corpo mais quente para o corpo mais frio, ou seja, o corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E vimos um trabalho que é uma forma organizada de transferir energia. E essa forma organizada de transferir energia é porque se você empurra, o exemplo que eu dei para vocês, se vocês empurram uma mesa, no momento em que você empurra a mesa e você toca, entra em contato com a mesa, a força está totalmente direcionada para um determinado ponto da mesa. Quando você pega um maçarico e você coloca esse maçarico no mesmo ponto em que você tinha tocado a mesa, esse maçarico transfere a energia que, em frações de minutos, essa energia começa a tomar toda a mesa. Para dar um exemplo do que é uma energia
uma transferência de energia organizada e uma transferência de energia desorganizada. Falamos um pouquinho sobre unidades de calor, né, e unidades de energia. A gente viu, precisamos definir, né, definir um referencial para a gente poder, né, enfim, atribuir sinais negativos ou positivos para o calor e para o trabalho. E toda vez que você tiver um sistema, o sistema, volto a dizer, é uma parte do universo que você tem interesse em estudar. Toda vez que você tiver um sistema e esse sistema ele realizar um trabalho sobre a vizinhança, quando ele realiza essa palavra realizar trabalho, ele perde energia. E, portanto, esse trabalho vai ser negativo, porque ele está perdendo energia. E a vizinhança que está ganhando energia porque está sofrendo um trabalho, esse trabalho pode ser positivo. Do mesmo jeito, se o sistema sofre um trabalho da vizinhança, a vizinhança está perdendo energia porque está fazendo um trabalho sobre o sistema, e aí o trabalho, né, que está sendo executado seria negativo por parte da vizinhança e positivo por parte do sistema que está ganhando energia. Se houvesse uma transferência de energia na forma de calor do sistema para a vizinhança, esse calor é negativo porque o sistema está perdendo energia. Se fosse ao contrário, o sistema ganhando energia via calor, imagine que esse calor, essa energia em trânsito, que a gente chama de calor, fosse absorvida pelo sistema a partir da vizinhança, então esse calor seria positivo porque o sistema está ganhando trabalho. Tudo isso que eu estou falando para vocês é um resumo do que a gente viu na aula passada. Depois a gente fez esse exercício que está aqui na página. E agora a gente vai fazer um pouquinho, vai fazer esse outro exercício que é sobre trabalho, essa forma bem, podemos refazer isso aqui para vocês lembrarem, né? Qual a quantidade de calor em joule necessária para elevar meio litro de água de 20 graus Celsius a 90 graus Celsius? Então, existe uma maneira de você calcular esse fluxo de calor. Existe uma maneira, né? Essa maneira é através dessa forma, né? Desta forma, a pressão constante, que todo mundo conhece essa forma por Quimacete. Essa aqui é a quantidade de calor transferida, esta aqui pode ser massa ou pode ser número de mols. A capacidade calorífica é uma propriedade dos corpos, ou seja, é o quanto de energia eu preciso transferir para modificar, variar a temperatura de um corpo. E aí ele está me falando aqui, né? Ele está me dando uma capacidade calorífica, que é 4, que é esse Czinho, que é 4,184 joules por grama por grau Celsius. A massa de água ele deu. Não deu, deixa eu ver aqui. Ele deu meio litro. Só que veja, a densidade. O que é densidade? É massa por volume. Né? É massa por volume. E por ser a densidade, né? Por ser massa por volume, você pode usar essa forma para poder encontrar a quantidade de massa que representa meio litro. Então, se eu coloco aqui nesse volume 500 ml, eu tenho a densidade que é 1 grama por centímetros cúbicos, que é ml. Eu vou calcular a massa, que vai dar 500 gramas. Vou pegar esse 500 gramas, multiplicar por 4,184 joule. Veja que eu estou usando todas as unidades. E a diferença de temperatura, 90 menos 20 graus Celsius. Perceba o seguinte, por que eu estou colocando unidade? Porque tem unidades de capacidade calorífica, outras unidades que não... Veja, a unidade não está em graus Celsius. Aqui você pode cortar isso. Às vezes está em Kelvin, nós precisamos fazer as transformações necessárias. E aqui tem grama, com esse grama corta, vai resultar em joule, ou vai sobrar essa unidade de joule, que é justamente unidade de energia. E multiplicando isso, você vai ter que a quantidade de calor necessária para que você altere a temperatura de meio litro de água de 20 para 90 graus Celsius é 146,44 kJ, ou, convertendo joule para caloria, 35.000 quilocalorias. Isso a gente tinha feito na aula passada.
Nessa aula, a gente começa a partir daqui, falando do trabalho, uma forma organizada de transferir energia. Veja bem o seguinte, lembrando, para aqueles que não tiveram física, né, nunca viram física, como que você calcula um trabalho, né? Ou o trabalho necessário para mover um objeto até uma certa distância contra uma força que se opõe. Veja bem, se você tem uma cadeira na tua casa, independente se ela é muito pesada ou não, quando você pega a cadeira e você arrasta ela, você vai sentir uma força dificultando esse movimento. Essa força é chamada força de atrito. Por isso que ele coloca força que se opõe. A força que se opõe pode ser uma força de atrito, como pode ser uma força oriunda de pressão. Oriunda de pressão, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Nesse caso do deslocamento de um corpo, o trabalho, para você calcular o trabalho necessário para deslocar um corpo, nós temos que fazer esta conta. Pegar a força que você tem que aplicar no corpo e multiplicar pelo deslocamento. Força é uma propriedade física que é medida pegando-se a massa e multiplicando pela aceleração. A unidade de força é Newton, a unidade de deslocamento é metro, de tal maneira que Joule, que é a unidade de energia, pode ser representada assim, ó, Newton metro. Já falo a respeito dessa outra unidade aqui. Então veja, força é massa vezes aceleração. É isso que é força. E vezes deslocamento. A unidade de massa pode ser quilogramas. A de aceleração é metro por segundo ao quadrado. E o deslocamento metro, que vai dar essa outra unidade, quilograma, metro ao quadrado por segundo ao quadrado, que também representa joule, e por isso essas duas unidades, esta e esta aqui, que representa ou é idêntica a joule. E esta unidade aqui, quilograma por metro por segundo, é Newton, que é esse Newton aqui. Ah, professor, por que você tem que fazer essas unidades? Porque às vezes, em alguns, ou na maioria dos exercícios de físico-química, eles começam a brincar com essas unidades. Então ele dá as unidades em joule, você vai obter em alguma conta Newton em metro e acha que não é joule, mas é joule. Ou você faz as contas e vai dar quilograma, metro ao quadrado, segundo ao quadrado e não acha que é joule, mas é joule. Então veja aqui um exemplo desse exercício. Qual o trabalho necessário para deslocar uma mesa por 20 metros através de uma força de 10 newtons? Então aqui ele já me deu a quantidade da força necessária para deslocar essa mesa. Ele poderia ter dado a massa da mesa, tá vendo? Porque é massa vezes aceleração. Aí ele teria que falar qual que é a massa da mesa e a aceleração que você quer embutir na mesa. Mas ele já está me falando que são 10 newtons. Você precisa pegar os 10 newtons, que é aqui, e multiplicar pelos 20 metros. Você precisaria então 200 newton por metro ou 200 joule para poder movimentar esta mesa. Tudo bem, gente? Beleza. Vamos prosseguir. Então vamos primeiro, vamos tentar entender. Eu vou ter que, antes da gente ver algumas equações aqui, eu vou tentar explicar alguns exemplos desses trabalhos, tá? Esses trabalhos, novamente, formas organizadas de transferir energia. Na fisicoquímica, a gente trabalha muito com o trabalho de expansão, que é o que acontece, por exemplo, no movimento de um veículo. Quando o veículo se movimenta, o motor se movimenta, o que está acontecendo naquele motor é um trabalho de expansão que é convertido depois em movimento. Então, o que vem a ser um trabalho em expansão? Você imagina que você tem um cilindro, como esse aqui, e você tem um gás. Por que a gente usa o gás e um gás ideal? Porque num gás ideal você considera que as moléculas desse gás não interagem ou que essas interações são pequenas o bastante para que as interações entre as moléculas sejam desprezíveis, ou sejam desprezíveis. Muito bem. Esse gás que está aprisionado nesse cilindro, esse cilindro possui um pistão. E ele, nesse início, está nesta posição que nós estamos vendo aqui. Essas moléculas de gás, elas exercem uma força nesse pistão. Porque essas moléculas querem sair daqui.
Claro que fazem uma força sobre o pistão e no lado do cilindro também. Essa força que essas moléculas, o impacto do choque dessas moléculas no pistão e também em relação à área do pistão, isso define o que nós chamamos de pressão. Então, nós definimos pressão como sendo uma relação da força que você aplica, da força que você aplica em relação a uma determinada área. Isso que é pressão. Então veja, à medida que essas moléculas exercem choques aqui, está exercendo uma força sobre o pistão tem uma área, então existe uma pressão interna atuando sobre esse pistão. Assim como existe a setinha, essa setinha aqui da pressão externa, na verdade deveria estar aqui, né? Mas tudo bem. Essa pressão externa que está exercendo a pressão aqui, né, nesse pistão, é a pressão da vizinhança, é a pressão que está fora do seu sistema, que está aqui dentro. Muito bem. Se você tiver uma situação em que, primeira situação, a pressão interna do gás é diferente da pressão externa. Segundo, esta pressão é maior do que a pressão externa. Esse gás que está aprisionado tem força bastante para empurrar o pistão. Então, isso é um processo de expansão. Ele exerce uma força sobre o pistão, empurra, aumenta o volume. À medida em que as moléculas se expandem, elas se distanciam, percebam que elas se distanciam, aumenta o volume e ao se distanciar, vai perdendo a força de atuação sobre o pistão e o pistão vai parando. Se a força com que essas moléculas atuarem no pistão for muito intensa, é possível que esse pistão acabe saindo fora do cilindro, se a pressão for muito grande. Isso é um trabalho de expansão. Isso aqui é um trabalho de expansão. E nós chamamos de um trabalho de expansão irreversível, porque, a bem da realidade possível, difícil você imaginar de que as moléculas devam se organizar num volume menor para que faça ou diminua, você está entendendo? Se você diminui aqui você começa a diminuir aqui o volume, ou seja, as moléculas começam a se reunir para que o pistão possa descer. Ou para que haja uma diminuição, né, ou seja, enfim, as moléculas possam se reorganizar novamente nesse volume anterior, se não houver absolutamente nada, né, ou alguma força atuando para que isso ocorra. Muito difícil disso acontecer. Então, isso é um processo que é irreversível. Esse processo de expansão, de trabalho de expansão com uma situação de pressão externa constante. Isso aqui é uma informação importante. Você tem um processo de expansão à pressão externa constante. Ela é constante, ela pode ser maior ou menor do que a pressão interna, mas ela é constante. No caso da expansão, essa pressão externa constante é menor do que essa pressão interna, e aí o pistão, as moléculas que estão aqui exercem uma força, né, uma pressão sobre o pistão sobe, aumenta-se o volume, diminui-se a ação das moléculas sobre o pistão vai parando. E é uma situação irreversível. Tudo bem aí? Beleza. Mas você pode ter uma situação que nós chamamos de reversível. Reversível. Essa situação de reversibilidade é uma situação ideal, é uma situação em que você pode simular, na verdade, uma situação de idealidade onde o atrito é o mínimo possível. Veja, numa situação dessa, quando eu estava falando sobre uma expansão irreversível, existe atrito deste pistão com as paredes do cilindro. Esse atrito faz com que o pistão, bem, faz com que à medida em que as moléculas vão provocando a expansão, percam energia. Percam energia, então você tem uma perda de energia, você tem uma perda de energia dessas moléculas de ação em torno do pistão. E então o pistão acaba subindo até uma certa altura quando poderia subir mais.
É uma situação de realidade. Aqui nós temos uma situação de idealidade. O que é uma situação de idealidade? Quando a pressão interna é igual à pressão externa. Então, essa pressão que está atuando aqui, essa pressão externa que está atuando aqui, é igual à pressão interna desse gás. Então, imagina o seguinte, que por cargas d'água está acontecendo um processo reacional dentro do cilindro, uma questão reacional que está aqui dentro desse pistão, onde o pistão está tampando a saída do gás, em que as moléculas começam então a exercer uma força muito grande nesse pistão. E essa força, à medida que vai aumentando, desloca um pouquinho, mas um pouquinho só. Um pouquinho não significa essa quantidade que não. Um pouquinho é um pouquinho mesmo. Um pouquinho, algo até aqui, pouquinho. Nesse momento em que existe um pequeno deslocamento, uma variação infinitesimal pequena, ou seja, algo muito pequeno, a ponto da gente não conseguir medir, existe uma variação também da pressão externa, de tal maneira que a pressão externa segura o pistão. Então, o pistão vai subindo de pouquinho em pouquinho. Sobe um pouquinho, aí a pressão externa aumenta, segura o pistão. Se você aumentar a pressão externa, ele volta onde estava antes. Mas não, você não aumentou, você segurou o pistão. E é claro que à medida que o pistão vai subindo, a pressão interna também vai diminuindo. Mas veja, à medida que a pressão interna aqui vai diminuindo, a pressão externa também vai diminuindo. É uma situação de idealidade, as pressões são iguais. O processo reacional continua, aí você sobe mais um pouquinho, devagarzinho. À medida que você vai subindo esse pistão, ou seja, à medida que você vai tendo uma expansão por etapas, em que a variação deste volume é infinitesimal, isso daí contribui para que a influência da força de atrito seja a mínima possível e você se aproxima da idealidade. Isso é uma propriedade de um processo que nós chamamos reversível. Nós não temos, por exemplo, carro com um processo desse, com pistões, um processo reversíveis. Se nós tivéssemos carros, veículos com processos reversíveis, fatalmente, gente, o motor de um carro não perderia energia na forma de calor. Então a gente não sentiria um motor com altas temperaturas. Veja, muito do combustível que você coloca no seu veículo, você o perde em função do aumento da temperatura. Você o perde em função de transferência de energia não organizada, seja, na forma de calor. Mas por quê? Por causa do atrito que existe do pistão com o cilindro. Isso leva ao aquecimento do pistão, que leva ao aquecimento ao corpo do motor, que leva ao aquecimento à carcaça do carro, da parte da frente do carro, do veículo. E isso significa que você está usando parte da gasolina que deveria ser usada para movimentar o carro, para aquecer o carro. E por isso que existe muita engenharia em cima disso, para se utilizar dessa energia calorífica não organizada, para reorganizar ela e converter em movimento. Né? Ou esse calor, ou utilizar esse calor, ou utilizar do movimento do carro para que possa esse movimento, essa energia cinética ser convertida em energia elétrica, que da energia elétrica se converte novamente em energia mecânica. E os carros de Fórmula 1 têm muito disso hoje. Tudo bem? Vocês estão aí? Beleza. Não vão fugir, me deixar sozinho. Vamos lá. Então eu falei de trabalhos reversíveis e trabalhos reversíveis. No trabalho irreversível, você tem a pressão interna diferente da pressão externa e a pressão externa é constante. Num processo que é reversível, você tem a pressão interna igual à pressão externa. Né? E para cada etapa de expansão, eu vou ter uma alteração dessa pressão externa que está atuando aqui
no meu pistão. Muito bem. Você também tem um exemplo de trabalhos que podem ser, que não sejam trabalhos mecânicos de expansão, podem ser trabalhos de não expansão. Nós vamos ver um pouquinho quando tivermos falando sobre eletroquímica. São os processos de eletrólise, são processos em que você pega uma bateria, uma fonte de energia, e essa fonte de energia, veja, se eu não tivesse essa bateria, os elétrons estariam saindo desse polo para esse polo. Acontece que quando eu coloco essa bateria muda o fluxo de energia, muda o fluxo de elétron, e ele passa a sair da esquerda para a direita. É um processo que não é espontâneo, mas é um trabalho. Você está executando um trabalho, modificando o movimento de elétrons. Né? Isso daí pode ser realizado, essa alteração do movimento de elétrons, desde que você realize trabalho. E não é um trabalho de expansão. Isso a gente vai ver em eletroquímica ainda esse semestre. Tudo bem? Bem, voltando a falar um pouquinho aqui do trabalho de expansão. Então, veja, se você tem uma situação de um trabalho de expansão, em que você tem, né, um gás que está, né, represado, como aqui num cilindro. Esse gás está interagindo se chocando com o pistão, exercendo uma força sobre esse pistão, que gera uma pressão. Se essa pressão interna for maior do que a pressão externa, fatalmente há a possibilidade de acontecer, se não for ah, um processo ideal, né, de reversibilidade, for um processo irreversível, inclusive num processo reversível, mas assim, por mais etapas, você mais vagarosamente, você vai ter uma expansão, você vai ter um aumento do volume. Isso aqui é um processo de trabalho do seu sistema sobre a vizinhança. Está havendo gasto de energia do seu sistema para poder deslocar esse pistão, fato que transfere energia do seu sistema, que são as suas moléculas, para a vizinhança. Você pode ter um sistema contrário, você pode ter um sistema em que a pressão externa é muito maior do que a pressão interna, a ponto de deslocar o pistão para baixo, fazendo com que haja uma diminuição do volume onde as moléculas estão localizadas. Então, veja que essa é uma situação aonde essa pressão externa que está atuando sobre o pistão é maior do que a pressão interna. E isso é uma propriedade para que, claro, uma propriedade para que haja uma compressão, e uma compressão é uma propriedade em que o seu sistema está sofrendo está sofrendo um trabalho por parte das vizinhanças. Então, aqui na expansão, o sistema realiza trabalho na vizinhança. Aqui na compressão, o sistema recebe trabalho da vizinhança. Tudo bem, gente? Muito bem. Então agora vamos ver como que a gente calcula. Veja, eu dou aula de fisicoquímica, gente. Eu não gosto, sabe, de apresentar as fórmulas assim. Eu gosto de deduzi-las. Mas, como aqui ainda tem uma dedução simples, mas elas não estão deduzidas como vocês vão ver em fisicoquímica. Em fisicoquímica, vocês vão ver todas essas definições por meio de derivados integrais. Coisa simples, não tem nada, absolutamente nada muito complicado. Então, vamos seguir aqui. Vamos supor que nós tenhamos um trabalho de expansão, um trabalho de expansão irreversível. Um trabalho de expansão irreversível já pressupõe algumas coisas. Pressão externa, ela é constante. Constante. Então, isso é uma questão que a gente precisa saber. Segunda coisa, além da pressão externa ser constante, a pressão interna ela vai ser diferente da pressão externa. Ela pode ser maior ou menor. Como a gente está falando de um trabalho de expansão,
Ela vai ser diferente de um trabalho, de um trabalho. Ela vai ter uma pressão interna, vai ser diferente da pressão externa e é, da pressão externa e vai ser maior do que da pressão externa, porque a gente está falando de um processo de expansão. O que acontece? Primeira coisa é que, como eu disse para vocês, a pressão ela é definida como sendo a força dividida pela área. Quer dizer, aqui o trabalho é definido por força vezes deslocamento, distância. Ora, se eu passar essa área aqui, ó, da definição da pressão, multiplicando aqui, ó, a área, vai ficar que pressão vezes área é igual a força. E eu vou pegar essa pressão vezes área e vou colocar aqui, ó, nesse F. Vai ficar pressão vezes área vezes deslocamento. Área vezes deslocamento é volume. Veja aqui nesse cilindro. Se eu pegar a área desse cilindro aqui, ó, se eu pegar a área desse cilindro e multiplicar por esse volume, ó, se eu pegar a área desse cilindro e multiplicar por esse deslocamento aqui, ó, esse que eu estou fazendo aqui, ele vai me dar o volume. Por isso que a área, né, vezes deslocamento é volume e significa a variação do volume. Então, o trabalho que se executa num processo de expansão como esse, onde a pressão interna ela é maior do que a pressão externa, e essa variação do volume é que vai definir o trabalho pela multiplicação da pressão externa sendo negativa, negativa porque à medida que você realiza um trabalho de expansão, você está ganhando energia, ou seja, o sistema está realizando trabalho sobre a vizinhança e está perdendo energia. Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Beleza. Quando a gente fala de um trabalho de expansão reversível, existe um detalhe importante: a pressão externa não é constante. Não é constante. A pressão externa vai variar à medida em que a pressão do gás, que é a pressão interna, vai variar. Lembre-se, à medida em que o pistão sobe devagarzinho, a pressão externa também vai variar. Nessa situação, se a gente tem um processo reversível, que é um processo idealizado, e há uma outra questão aqui, e a temperatura ser constante, então a pressão não é constante mais, mas a temperatura é constante. Qualquer variação infinitesimal, ou seja, pequeninas variações desse deslocamento, ou seja, pequeníssimas variações do volume, provocarão, desculpe, pequeníssimas variações de deslocamento do pistão fará com que haja variações da pressão também externa. Bem, como nessa vai fazer com que haja variações da pressão externa para que a pressão externa seja igual à pressão do gás? Ora, se a pressão externa é igual à pressão do gás, então eu posso substituir essa pressão externa da fórmula de cálculo do trabalho pela pressão do gás. E a pressão de um gás, você pode substituir ela pela equação dos gases ideais, PV-nRT. Você tem que a equação dos gases ideais é PV é igual a NRT. Ora, se eu passar esse volume dividindo aqui o NRT, eu vou encontrar essa fórmula. Essa fórmula está de uma maneira, está escrita de uma maneira aqui, de uma diferencial, eu preciso integrar isso. E aqui eu já estou mostrando para vocês essa integração, que vai mostrar que o trabalho de um processo reversível, idealizado, vai depender do número de mols das substâncias, da constante dos gases ideais, da temperatura, do volume final e do volume inicial. Veja que é diferente. Isso aqui é um trabalho, isso aqui, olha, é um trabalho de um processo reversível. Reversível. Num processo de um num processo de um trabalho irreversível,
A equação não é essa. A equação é essa aqui. Menos pressão externa, que geralmente a pressão externa ela é constante, vezes a variação de volume. Veja a diferença. Um eu estou usando ln, o outro é uma variação simples. Tudo bem aí, gente? Buenas. Mas veja bem, vamos parar para pensar aqui. Eu falei da possibilidade de você ter uma expansão, processo de expansão, que nós chamamos de irreversível quando a pressão interna ela é maior do que a pressão externa, que é executada sobre esse pistão. Ou nós podemos também ter um processo de expansão reversível em que a pressão interna é igual à pressão externa. Mas e quando nós não temos pressão externa? Como que se dá esse. Veja bem, e quando nós não temos pressão externa, ou seja, ela é igual a zero, a gente poderia estar no vácuo, por exemplo. Nessa situação, se a pressão é zero, então a pressão é zero. Se a pressão é zero, o trabalho é zero. Significa o seguinte, que um processo de expansão é um processo de expansão que nós chamamos de expansão livre, ou seja, a pressão externa nula, não haverá gasto de energia na forma de trabalho. E se não vai ter gasto de energia na forma de trabalho, então, fatalmente, a energia interna proveniente desses gases aqui não vai ser alterada do sistema em função do deslocamento desse pistão. Tudo bem aí, gente? Tudo tranquilo aí? Beleza. Pois bem, essas coisas que eu falei agora para vocês, de calor e também que é uma forma desorganizada de você transferir energia, e o trabalho, que é uma maneira organizada de transferir energia, são importantes para aquilo que nós vamos definir agora, que é a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela ou está fundamentada no princípio da conservação de energia, que já vem de Lavoisier, que dizia que a energia, ou melhor, né, no universo, a gente nada cria, a gente nada se cria, nada se. Como que é mesmo? No universo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não é mais ou menos isso? Isso significa o seguinte: significa que a energia, você não tem como falar que a energia você criou energia, ou que você perdeu energia. Não existe, né? Você fala, eu criei energia, eu perdi a energia, ela sumiu. Não, você pode falar que ela foi transferida, que ela foi transformada. Muito bem. Veja bem o seguinte. Ah, ah, e claro que eu estou falando essas questões de energia quando a gente está falando do universo, ou seja, a energia pode ser transferida de um sistema para a vizinhança, ou da vizinhança para o sistema, mas no final das contas o universo é a somatória dos dois, então a energia permanece constante. Isso é uma definição importante. Porque veja, se a energia ela é mantida em termos do universo, e você colocar a sua referência ou o seu referencial não sobre o universo, mas sobre o seu sistema pode ter uma variação de energia interna, assim como a vizinhança pode ter uma variação de energia interna. O que vem a ser a energia interna? É a energia compreendida no seu sistema, ou compreendida pelo seu sistema, é a energia de todas as moléculas, de todos os átomos, de todos os elétrons, o movimento cinético e também a energia potencial, ou seja, a energia que está em movimento, de movimento de velocidade, né, que está em movimento, e a energia que está no seu corpo, ainda que esteja em repouso, mas existe uma energia no nosso sistema.
Como que se... Veja, uma questão. Nós não conseguimos definir, ou melhor, nós não conseguimos determinar a energia absoluta de um sistema. Eu sou um sistema, você é um sistema, o nosso corpo é um sistema, então cada corpo tem um sistema. Pois bem, se cada corpo tem um sistema, cada corpo tem uma energia absoluta. A minha energia absoluta é diferente da energia absoluta, por exemplo, da Gisele ou do Lucas. Cada um tem a sua energia. Eu não sei, e Lucas não consegue determinar a energia absoluta que ele tem sozinho, ou que a Gisele tem, ou que eu tenho. Mas se a gente estabelecer um referencial de comparação, a gente consegue determinar uma variação de energia interna. Então, nós não conseguimos determinar um valor absoluto, ou seja, ó, André tem uma energia interna de 100. Mas eu consigo fazer o seguinte, André tem uma variação de energia absoluta X. E isso é possível. Variação de energia, sim. E essa variação de energia, ela é definida em função da variação de energia interna do sistema, em função da quantidade de calor trocado do sistema com a vizinhança, pode ser ganho ou perda, e do trabalho. Significa que a energia interna de um sistema pode ser alterada em função de uma transferência de energia desorganizada ou de uma transferência de energia organizada. Tudo bem aí, gente? Até aí, tudo bem? Vou falar aqui para vocês. Estou bem. Vou falar. Obrigada por perguntar. Tá vendo? Vocês não perguntam, até o Google me responde, menos vocês. Esse Google, cara, só me dá problema na minha vida. Vamos lá. Eu tava falando o seguinte para vocês. É, nós, eu tô falando, nosso corpo. Nosso corpo é um sistema. A gente pode olhar, né, da parte do universo, olhar e definir um sistema, o nosso corpo. E tudo que está ao nosso entorno é a vizinhança. O nosso corpo sendo um sistema, cada sistema tem uma quantidade de energia. Essa quantidade de energia que eu tenho, nós chamamos de energia absoluta. É uma energia proveniente do movimento cinético, de energia cinética dos átomos, das moléculas, dos elétrons, do núcleo, enfim, daquilo que me constitui. Eu sou constituído de massa corpórea, de água, de proteína, de enzima, mas são todas moléculas. Tudo bem que são moléculas simples e outras complexas, moléculas proteicas, macromoléculas, mas são moléculas constituídas de átomos que são ligados por meio de ligações, geralmente de ligações covalentes, e fora as ligações que mantêm moléculas interagindo entre si, que são ligações que não são covalentes, são ligações de interações intermoleculares. Isso define, né, uma quantidade de energia que eu tenho e que nós não conseguimos definir um valor absoluto. Em geral, o que nós conseguimos definir são variações de energia e não energia absoluta. Então, quando a gente coloca isso aqui, variação, significa que eu estou fazendo uma conta, eu estou fazendo a energia final menos a energia inicial. E isso a gente consegue medir. Mas eu medir só isso ou só isso a gente não consegue. Então, mas veja, para eu fazer essa diferença, eu preciso definir isso aqui, ó, essa energia inicial. Eu preciso definir isso. Eu preciso ter um referencial para fazer uma diferença de energia. E existe, e nós vamos verificar isso. Mas eu somente estou explicando para você o seguinte: nós não conseguimos definir uma energia, ou seja, nós não conseguimos definir um único valor como uma energia interna final ou somente inicial. Não conseguimos, a gente determina uma variação. E essa variação só é possível porque eu vou definir, não é determinar, é definir uma energia inicial, né, padrão, que permita-me determinar essas variações. Tudo bem aí? Entendeu, Lucas?
Entendeu aí, moçada? Meus filhos, entenderam aí? É, Lucas, só você que. Ah, obrigado, pô. Eu sei que vocês estão comendo, mas calma aí, daqui a pouco vocês vão. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, essa equação é que mede a variação da energia interna. Veja, se por algum acaso, se for algum acaso, não houver qualquer tipo de fluxo de energia desorganizado, ou seja, a quantidade de calor trocado entre o meu sistema, que é o meu corpo, com a vizinhança for zero, a única maneira de haver uma variação da energia interna vai ser em função do trabalho. Se eu vou realizar trabalho ou se eu vou receber trabalho. Então veja, no nosso caso, olhando para o nosso corpo, nós perdemos energia na forma de calor e também na forma de trabalho. Porque, por exemplo, enquanto eu estou ministrando aula para vocês, eu estou trocando o calor do meu organismo com a vizinhança e estou também executando movimentos com as mãos, com os dedos, falando. Isso é uma questão de trabalho mecânico e o fato de eu estar trocando energia com o ambiente faz também com que eu tenha perdas de energia ou também ganhos. Mas o fato dessa quantidade de calor ser zero permite também ter variações de energia unicamente por falta, unicamente pela realização. Realização ou recepção de trabalho. Se o sistema realizar trabalho, se ele realizar trabalho, esse trabalho ele é negativo, porque ele está perdendo energia, e o ΔU é negativo. E tem que ser, veja, se você está realizando o trabalho e está perdendo energia, a energia interna tem que diminuir. Se ao contrário, a vizinhança está realizando trabalho no sistema, ou seja, o sistema está recebendo trabalho, esse trabalho é positivo. E a variação da energia interna aumenta. Então, novamente, se você tem uma situação em que não existe transferência desorganizada, a quantidade de calor trocada com a vizinhança é zero. Você tem uma variação da energia interna que depende única e exclusivamente do calor, do trabalho. Do trabalho. Se você tiver uma situação em que o sistema está realizando trabalho sobre a vizinhança, esse trabalho que o sistema está realizando sobre a vizinhança faz com que o sistema perda energia. Por isso que o trabalho é negativo. E se o trabalho é negativo e a variação da energia interna depende do trabalho, fatalmente ΔU também vai ser negativo. Se o trabalho for positivo, ΔU também vai ser positivo. E, eventualmente, como nós podemos verificar aqui, num processo de expansão, então, em que esse gás está realizando, está empurrando este êmbolo, está aumentando o volume, porque a pressão interna é maior do que a pressão externa, que está atuando aqui nesse pistão, fatalmente, nessa situação aqui, o sistema está realizando o trabalho. Então, o trabalho é menor do que zero. E a energia interna é menor do que zero. Veja que um processo de expansão tem uma variação de energia menor do que zero. Mas num processo de compressão, em que a pressão externa é maior do que a pressão interna, o sistema ganha energia pela realização do trabalho da vizinhança sobre o sistema. Então o trabalho é positivo e o ΔU é maior do que zero. Então, num processo de expansão, ΔU é menor do que zero. Num processo de compressão, ΔU é maior do que zero. Tudo bem? Compreendido isso? Se você realizar trabalho, você está perdendo energia. Fatalmente, sua energia interna vai diminuir. Se você recebe trabalho, alguém tá te apertando, ele está fazendo o trabalho sobre você. Você está ganhando energia com isso. E isso daí, esse ganho de energia, faz com que sua energia interna aumente. Tudo bem? Vamos lá. Uma outra questão que eu gostaria, que isso aqui é um equívoco que às vezes é cometido no ensino médio, quando os professores vão falar um pouquinho sobre termodinâmica. É a maneira como a gente representa essa variação da energia interna. Percebam que aqui eu estou escrevendo ΔU
é igual a Q mais W. Eu não estou escrevendo ΔU é igual a ΔQ mais ΔW. Embora muitos professores do ensino médio acabem mostrando essa equação dessa maneira. Muitos acabam mostrando isso aqui. ΔU. Calma aí, que o meu U estilizado está errado. Peraí. ΔU. Ele vai ser igual ΔQ mais ΔW. Veja, tem professores que ao invés de escrever a equação assim, escreve assim. Essa forma está absolutamente errada. Por que está errada? Porque, veja, gente, vamos começar explicando aqui a variação da energia interna. A energia interna é uma função de estado. Nós dizemos que ela é uma função de estado. O que é uma função de estado? É uma propriedade do sistema que vai depender apenas do estado. É uma propriedade do sistema e é uma propriedade numérica que vai depender apenas do estado inicial e do estado final. Não me interessa saber o que aconteceu e não importa saber o que aconteceu entre o início e o final do processo. Basta eu saber o início e o final, que isso já me basta. Por isso que a energia interna, o que me interessa, a variação da energia interna, é a energia inicial e o final. Acontece que calor e trabalho não são funções de estado. Por que não são funções de estado? Porque se eu pegar uma cadeira, como eu disse para vocês, e vocês fossem apoiar para apoiar-se na cadeira, ou colocar num ponto de contato sobre a cadeira para empurrar a cadeira, e vocês colocassem o ponto de contato no assento, vai gerar um trabalho diferente do que você colocar sua mão e o ponto de contato no encosto. Ou seja, se você colocar a mão onde você senta para empurrar a cadeira, vai ser diferente de se você colocar a mão onde você coloca as suas costas. É diferente. Assim como se você pegar um maçarico e você colocar um maçarico num determinado ponto da mesa, você vai ter um tipo de calor necessário para deslocar e provocar todo o aquecimento daquele arbusto, daquele material. Se você colocar de um outro lado, a composição pode ser minimamente alterada e você não vai ter uma quantidade de calor exatamente igual. Não dá para usar então ΔQ e ΔW, porque você não tem como omitir o caminho que está sendo perseguido ou se utilizado para realizar um trabalho ou se realizar uma transferência de calor. Tudo bem? Muito bem. Então veja, vamos ver aqui, depois a gente falar um pouquinho disso. Vamos ler aqui esse exercício. Considere um gás contido em um pistão. Lembre-se, então você tem um gás, está aqui um cilindro, desculpa que não está bonitinho, né? E aqui você tem um pistão. E aqui você tem um gás aqui. Então aqui você tem uma série de moléculas aqui dentro exercendo um impacto sobre a borda do pistão. Então aqui você tem uma pressão interna e aqui fora você tem uma pressão interna que está fazendo uma pressão aqui, né? Uma força de baixo para cima. E aqui você tem uma pressão externa que faz uma força de cima para baixo. Pois bem, a esse gás são fornecidos 10 kJ de calor. Veja, fornecidos 10 kJ de calor.
fornecidos. Fornecido significa que está sendo concedido. Então, de alguma maneira, esse calor está sendo transferido para o sistema está ganhando calor. É positivo. E o sistema, esse pistão, esse gás, realiza 4 kJ de trabalho na vizinhança. Se ele realiza, ele perde calor. É negativo. 10 kJ menos 4 kJ, 6 kJ. Então, nesse processo de um gás contido num pistão que recebeu 10 kJ de calor e que realizou 4 kJ de trabalho, a sua variação de energia interna foi de 6 kJ. Tudo bem, né, gente? Simples, né? Muito bem. Então vamos falar de uma coisa que eu já falei antes e a gente não tinha definido o que vem a ser entalpia. O que vem a ser entalpia? Entalpia é uma função de estado que demonstra o fluxo de energia, perda ou ganho de energia por um sistema num processo reacional que acontece a pressão constante. Isso que é a definição de entalpia. Vou repetir de novo. Entalpia é uma função de estado que descreve a perda, descreve ou que permite você determinar a perda ou o ganho de energia desorganizado, ou seja, na forma de calor, num processo que está acontecendo, no processo reacional que está acontecendo a pressão constante. Ela pode ser definida dessa maneira aqui. Entalpia é igual a energia interna. A energia interna é energia proveniente do movimento das moléculas e também da energia potencial delas. Energia das moléculas proveniente dos movimentos dos átomos, dos núcleos, dos elétrons. Mais pressão vezes volume. Beleza? Bem, a entalpia, veja que a energia interna eu já tinha dito que você não consegue determinar o valor absoluto. A entalpia também. A entalpia também você não consegue determinar o valor da entalpia absoluta de um processo, de um sistema. Você consegue determinar variações de entalpia. Ora, se você não consegue determinar valores absolutos, veja que aqui eu não tenho delta. Isso aqui são valores absolutos. Mas eu consigo achar a variação de entalpia. Se eu consigo achar a variação de entalpia, então a variação de entalpia eu consigo encontrar, a variação da energia interna eu consigo encontrar. E como eu disse para vocês, o processo de entalpia é um processo que é uma função de estado que descreve perdas e ganhos de energia desorganizada, que é o calor, num processo a pressão constante. Então, a pressão constante, então, ele não pode variar, vai variar o volume. Muito bem, olha só como são as coisas. Nós vimos que o trabalho é menos pressão vezes variação do volume. Ora, observe que aqui você tem pressão vezes variação do volume. Se eu passar esse sinal negativo para cá, eu vou poder então colocar no lugar de P delta V, eu vou colocar o W, que é o que está aqui na minha equação de baixo. Veja que também a variação da energia interna, ela é definida como sendo calor mais trabalho. E que nós poderíamos então colocar aqui calor, ops, calor mais trabalho menos trabalho. Veja, este trabalho vem desta equação, esse trabalho está vindo daqui. Eu vou cortar W com W e aí eu vou ficar com essa equação, que é o que eu estava falando para você.
ΔH é uma função que descreve o calor, ou seja, a energia transferida desorganizadamente, na forma de perda ou ganho, porque o sistema pode perder ou ganhar, na forma de calor, à pressão constante. É isso que é entalpia. Portanto, se você tem uma reação que é endotérmica, essa reação endotérmica é uma reação em que você necessita de energia. Precisa ganhar energia. Ora, se você precisa ganhar calor e o calor vai ser maior do que zero, ΔH vai ser maior do que zero. Por isso que o processo de uma reação endotérmica diz que o ΔH é maior do que zero. Por quê? Porque ΔH é igual a calor. E se calor você precisa receber para a reação acontecer e calor é maior do que zero, ΔH vai ser maior do que zero, que é o que está aqui. E se você está recebendo calor, você precisa de calor receber para a reação acontecer, a sensação que você vai ter é de que se você está necessitando desse calor para a reação acontecer, você sente, ao encostar a mão num processo como esse, que a temperatura caiu. Ao contrário, quando você está trabalhando com um processo exotérmico, onde há necessidade de você liberar energia para que um processo reacional aconteça, nesse processo, então, reacional em que você perde energia, o calor é menor do que zero. Se o calor é menor do que zero, a variação de entalpia vai ser menor do que zero. Por isso que um processo exotérmico, ΔH, é menor do que zero. E se você precisa liberar energia, a sensação que você vai ter ao se encostar num sistema que sofre o processo exotérmico é de que está aquecendo, está com uma temperatura maior. Ou seja, esquenta, aquece. Tudo bem? Só teóricas para poder a gente entender essas questões termodinâmicas. Nada muito difícil. Pois bem, então veja, olha só. Construa um gráfico de entalpia que represente a seguinte reação de combustão do etanol. Que represente a combustão do etanol. Vamos ver um pouquinho daqui a pouco a lei de Hess. Uma reação de combustão é uma reação em que você tem um combustível que reage com oxigênio e, se a reação for completa, ela vai gerar apenas CO2 e água. Esse aqui é o valor da entalpia desse processo, né? Veja, se o processo é um processo exotérmico, porque é negativo, existe uma diminuição da energia. Porque é exotérmico. Então, como nós podemos representar essa reação? Eu tenho um nível de energia em que está localizados os reagentes. E eu vou ter um nível de energia abaixo do... Isso aqui é a parte inicial. Vou colocar I aqui de início. E eu vou colocar F de final. Esse F acaba sendo numa posição mais baixa do que a posição inicial, porque os produtos gerados acabam possuindo energias menores. Houve uma liberação de energia para sair daqui para ir do início para o fim, que é definida por essa diferença de energia, que é o ΔH. Perceba que eu mostrei na cinética, quando a gente estudou cinética química, um gráfico de reação que era mais ou menos esse aqui, em que você tinha, aqui você tem energia, aí eu falar para você que o eixo X era caminho de reação, então essa parte aqui era caminho, eu não vou nem escrever, nem vou me habilitar a escrever aqui caminho, eu só vou escrever can de caminho, e o gráfico era mais ou menos assim, num processo exotérmico. Você sai daqui, aí tem um ápice aqui, e depois ele fazia isso e ficava aqui. Então, veja, que esse gráfico é quase esse aqui, com a diferença que nós não colocamos esse montinho, porque essa aqui é uma questão cinética. Daqui para cá, ou seja, daqui para cá, nós temos o que nós chamamos de energia de ativação. Daqui desse nível para esse nível, nós temos o que nós chamamos de entalpia, que é a quantidade de calor liberado durante o processo reacional. Então, eu preciso de uma energia para que a reação aconteça, para que você possa vencer uma barreira energética para que a reação possa acontecer. Depois eu tenho uma energia que é proveniente da liberação, quebra de ligações e formação de ligações. Vamos ver um pouquinho mais lá na frente.
Tudo bem, senhores e senhoras? Buenas. Como eu disse para vocês, variação de energia interna, variação de entalpia, são funções de estado. Funções numéricas que dependem do estado inicial e de um estado final, única e exclusivamente. Para quem não entende quando eu falo isso, você imagine que você tem uma reação em que o estanho sólido vai, ao interagir com o Cl2, ou seja, se você tem um estanho sólido e você começa a pegar cloro gasoso e incidir cloro gasoso num estanho sólido, você vai acabar gerando tetracloreto de estanho, que é líquido. Mas veja bem como são as coisas. Para nós definirmos a entalpia desse processo, basta o início, aqui você tem início, e basta o final. Não me interessa se está passando por várias etapas esse processo reacional. Se eu considerar apenas o estado inicial e o final, eu vou encontrar esse ΔH. Se eu não considerar o estado inicial e final, que é o que nós usamos numa função de estado, mas eu usar todas as etapas pelas quais um sistema passa, um processo reacional passa, o resultado tem que ser o mesmo. Essa é a importância de uma função de estado. Eu não preciso ficar achando quantas etapas, eu só dependo do estado inicial e final. Tudo bem? Muito bem. Isso tem algumas implicações, e a mais importante delas, né? Que você pode acabar calculando a variação de entalpia para reações que você nunca fez, nem precisa fazer dentro do laboratório. Que é isso que nós vamos ver que a lei de Hess permite. Né? Que é possível, geralmente, as pessoas que trabalham, né, os professores que trabalham com termodinâmica no ensino médio. Deixa eu só perguntar, eu perguntei isso para vocês. Vocês já estudaram alguma coisa disso que a gente está vendo no ensino médio? Escreve aí, só para ter. Não tem problema vocês falar não, é só para eu saber. Porque geralmente termodinâmica o pessoal trabalha. Geralmente os professores trabalham. Mas sabe o que eles mostram? Mostra a lei de Hess. Geralmente não fala sobre esse negócio de sistema aberto, sistema fechado. Também não envolve essa questão de trabalho, mas a lei de Hess eles falam. E a primeira lei da termodinâmica eles falam. Bem, então vamos tentar entender a lei de Hess. E antes da gente entender a lei de Hess, vamos entender o que eu preciso dessa definição com vocês, o que é o estado padrão. O que vem a ser um estado padrão? Já que variação da energia interna, variação da entalpia são funções de estado, o que é um estado padrão? Vejam, essas variações de funções de estado, elas podem ser modificadas em função da temperatura, do estado físico, sólido, líquido, gasoso, forma alotrópica, se você tem uma forma, por exemplo, de carbono grafite ou carbono diamante, e depende da pressão. Percebam que são funções que dependem de variáveis, em variáveis importantes. Nós definimos uma substância padrão, ou uma substância que está num estado padrão, ela é uma substância pura, é a primeira coisa, pura, sob a pressão de um bar. Isso eu já tinha falado para vocês. Eu posso ter um estado padrão a qualquer temperatura. A qualquer temperatura. Mas, em geral, nos livros, você vai encontrar essas propriedades, energia interna, energia de Gibbs, energia entalpia, a 25 graus Celsius. Mas eu poderia ter no livro não a 25, poderia ter a outras temperaturas. Mas olhem
o que aparece nos livros são variações de energia interna e existe uma bolinha aqui. A bolinha que existe aqui é uma bolinha de estado padrão. Entalpia, variação de entalpia no estado padrão, ou seja, a substância está pura, a pressão de um bar, e a temperatura aí é a temperatura que foi feito o experimento. Para nós determinarmos uma variação, nós precisamos de um referencial. Lembra que eu falei para vocês? Nós não conseguimos determinar a entalpia absoluta, que seria o valor apenas do H. Nós calculamos, na verdade, é a variação do H. Eu calculo o H final menos o H inicial. Eu não calculo o H sozinho. Eu não tenho essa capacidade, eu não consigo fazer isso. Não consigo. Então, ai, ai. Calma aí, gente. Eu calculo o H final. Deixa eu fazer devagarzinho para não acontecer de novo. E calculo também o H inicial. Agora, eu não calculo sozinho. Não calculo. Ambos sozinhos eu não calculo. Bem, como eu não calculo sozinho essas entalpias, como eu não calculo sozinho, e eu preciso então calcular a variação, porque essa diferença aqui é uma variação de entalpia, isso eu consigo calcular, eu preciso definir uma entalpia de referência. Eu preciso definir uma entalpia de referência. A comunidade científica definiu uma entalpia de referência. Essa entalpia de referência, para que a gente possa delimitar o valor da entalpia, a variação da entalpia padrão, é a entalpia padrão sendo igual a zero. Se eu defino que a minha entalpia inicial é zero, eu consigo determinar variações de entalpia no estado padrão, né? Ou seja, a entalpia absoluta no estado padrão é zero, eu consigo fazer as variações e determinar as variações de entalpia de qualquer reação química. Tudo bem? Então, olha só como são as coisas. Olha só como são as coisas. Então, lembrando, eu vou ver aqui, olha, variação de entalpia padrão de formação. Então, a gente consegue calcular a variação de entalpia, mas eu vou ver uma variação de entalpia de formação. Pois bem, o que é uma reação química de formação? Vamos supor que eu esteja trabalhando com a glicose e que eu queira formar glicose. Essa definição de reação de formação, ela parte ou ela se baseia em reações dos elementos químicos nas formas mais estáveis dos elementos químicos no seu estado padrão, na sua forma mais estável. Reações de formação de uma substância química são reações, como a da glicose, que a glicose é formada a partir dos elementos químicos que as constituem, carbono, hidrogênio, oxigênio, nas suas formas mais estáveis, como são encontradas na natureza. Você encontra carbono dessa maneira, sim. Hidrogênio somente molecular, por isso que está H2, e oxigênio molecular, nas suas formas mais estáveis. Isso é uma reação de formação da glicose. Por definição, a entalpia padrão dos elementos químicos na sua forma mais estável e no estado padrão, ou seja, são substâncias que estão no seu estado mais estável e são puras, e há uma pressão de um bar, é definida como zero. Isso é por definição. Se são zero essas entalpias padrão, qual que é a entalpia padrão absoluta da glicose? Nós não conseguimos determinar. Mas nós conseguimos determinar. Variação da entalpia da glicose é igual à entalpia padrão do produto menos a entalpia padrão do reagente. Essa diferença a gente mede, está aqui.
Ora, essa variação de entalpia é a variação da entalpia da glicose, que é o produto, menos 6 vezes, tem que acompanhar acompanhar o coeficiente estequiométrico. 6 vezes a entalpia padrão do carbono, 6 vezes a entalpia padrão do hidrogênio, que está aqui, olha, 6 vezes, 3 vezes a entalpia padrão do oxigênio, que está aqui. Só que essas entalpias aqui são zero por definição. Olha aqui, olha, a variação da entalpia padrão de formação da glicose é igual à entalpia padrão da glicose, o valor absoluto. Eu estou conseguindo, pela definição da entalpia padrão absoluta dos elementos químicos, na sua forma mais estável como sendo zero, eu consigo definir a entalpia padrão absoluta das substâncias. Se isso é verdade, eu não consigo definir isso, eu consigo determinar o ΔH de formação. Então eu consigo, pelo ΔH de formação de todas as substâncias, achar variações de entalpia de reações. Ah, como que acontece isso? Veja bem. Veja bem. Calcule. Vou falar aqui, a entalpia padrão de combustão. O que é entalpia padrão de combustão? Eu já tinha falado. É quando você tem 1 mol de um combustível reagindo com oxigênio e gerando unicamente como CO2 e água. Qual que é a entalpia padrão dessa reação de combustão? A entalpia padrão de combustão ela é igual à entalpia padrão dos produtos, que é o CO2 e água, duas vezes aqui, ó, a água. Esse 2 aqui, ó, duas vezes a entalpia padrão da água, que você tem os produtos, são esses produtos. Esse 2 é justamente esse aqui. Menos a entalpia dos reagentes, entalpia padrão dos reagentes. Então você tem a entalpia padrão do etanol, ou do metanol, menos a entalpia padrão do oxigênio. Vai ter que carregar esse coeficiente estequiométrico. 3 meios de I0. Por definição, o coeficiente, a entalpia padrão de elementos químicos na sua forma mais estável é zero. Isso aqui é zero. A entalpia padrão disso aqui é zero. Mas do metanol não é zero, tem que pegar na bibliografia, isso aí está no livro. A da água não é, tem que pegar ou ela é informada, aqui ela está sendo informada. A entalpia padrão de formação da água não é zero, está sendo informada, é menos 285,18, está aqui. E a entalpia padrão de formação do CO2 não é zero, é menos 393. Se você pegar todos esses valores informados, você vai chegar que a entalpia padrão de combustão do metanol é menos 725,9 kJ por mol. Fácil, né? Vocês não acham que é fácil? Tranquilo, isso daqui é tranquilo. Então, essas informações da, eh, das entalpias, calcular entalpias de combustão segue o mesmo raciocínio, por exemplo, se eu for falar de energia de ligação. Vocês vão, é a mesma coisa. Vai mudar apenas o raciocínio, esse raciocínio apenas. Ó. Aqui a gente está pegando entalpia do produto menos entalpia do reagente. Quando eu falo de ligação, eu posso também determinar a entalpia de uma reação química a partir das energias de ligação das substâncias. Primeiro, é preciso relatar para vocês de que a gente consegue fazer isso porque existe um rol de energias de ligação, por exemplo, a ligação carbono-hidrogênio de inúmeras moléculas. Uma ligação simples de carbono e hidrogênio de inúmeras moléculas. Você tira uma média para ter uma média de quanto que é a energia de ligação carbono-hidrogênio. Você tem ligações duplas carbono-carbono de inúmeras moléculas. Você calcula a energia de uma ligação dupla carbono-carbono de inúmeras moléculas para tirar uma média. E assim para uma ligação tripla também. O que é importante a gente saber é que num processo reacional como esse, para que seja formado moléculas de CO2 e de água, há necessidade que as ligações do carbono com o hidrogênio, do carbono com o oxigênio e do oxigênio com o hidrogênio, assim como a ligação oxigênio-oxigênio, sejam
essas ligações precisam ser quebradas. Elas devem ser quebradas. Para que elas sejam quebradas, as quebras das ligações requerem energia. É um processo de absorção de energia. É um processo endotérmico. O processo de formação das substâncias, você formar uma ligação carbono-oxigênio, e aqui é uma dupla ligação carbono-oxigênio, e formar uma ligação hidrogênio-oxigênio, isso leva a você perder energia, é um processo exotérmico. Então veja bem como são as coisas. Numa reação química, se nós temos uma reação química que nós dizemos que ela é endotérmica, significa que você gastou mais energia para quebrar as moléculas do que liberou energia para formar as ligações químicas dos produtos. Se você, por outro lado, tem uma reação química que é exotérmica, você vai ter uma reação química onde você gastou menos energia para quebrar as ligações dos produtos e liberou mais energia para formar. Desculpa. Você gastou mais energia para quebrar as ligações químicas dos reagentes e liberou mais energia para formar os produtos. Então é um balanceamento. Agora, isso nós podemos determinar. Nós podemos determinar. Como? Veja bem. Estime a energia da reação de combustão. Antes. Uma coisa que a gente precisa saber. Antes. Se para você, posso até mostrar aqui. Se para você ter uma reação como essa, de combustão, do metano com oxigênio, gerando CO2 e água, ora, eu preciso quebrar essas ligações, todas essas 4 ligações carbono e hidrogênio, essas ligações duplas, e formar essas ligações duplas e formar essas ligações simples. Toda vez que a gente quebra essas ligações, o processo é endotérmico. Então, na quebra dessas ligações, o valor da entalpia precisa ser positivo aqui, quando eu estiver fazendo a conta. Então, as entalpias dos reagentes precisam ser positivas. As entalpias dos produtos precisam ser negativas, porque a hora que eu formo a ligação, eu estou liberando energia. Esse é o único detalhe que difere daquilo que eu estava falando antes. Porque, veja, como que eu vou achar a entalpia dessa reação química? Ele está me dando aqui as entalpias aqui, ó, de ligação. Entalpia de ligação do CO, entalpia de ligação do OH, entalpia de ligação O dupla O, entalpia de ligação CH. É de uma ligação O. Uma ligação CH, uma ligação CO, uma ligação OH. Olhe para a molécula aqui. Variação da entalpia de combustão do metano vai ser igual a entalpia de ligação dos reagentes, vai ser positivo, mais a entalpia de ligação dos produtos, que vai ser negativo. Então, vai ser a entalpia de ligação daquilo que você está quebrando, mais a entalpia de ligação daquilo que você está formando. Vamos nos reagentes aqui. 4 vezes a entalpia de ligação do CH, porque são 4 ligações carbono e hidrogênio. Mais 2 vezes a ligação OO. Menos 2 vezes a ligação CO. 2 vezes. 2 vezes a ligação CO. E menos, então, menos 2, é menos porque você está quebrando e está liberando. Desculpe. Você está formando e para você formar você precisa liberar a ligação. E você tem, novamente, menos 4 vezes a ligação HO, porque você tem que quebrar cada uma dessas ligações. Ou melhor, você tem que formar essas 4 ligações para gerar água. E para formar essas ligações, assim como para formar essas ligações OC-CO, eu preciso liberar energia. Por isso que é negativo. Então, é positivo no lado dos reagentes, porque eu preciso de energia para quebrar as ligações. É negativo do lado dos produtos, porque para formar as ligações eu libero energia. Colocando esses valores e considerando esses sinais negativos, eu vou ter o valor de ΔH de combustão de menos 816 kJ por mol. Tranquilo aí, gente?
Muito bem. Depois eu falo da lei de Hess, vamos fazer um stop aqui, vou parar aqui um pouquinho para vocês, para a gente fazer um descanso. E daqui uns 15 minutos a gente volta, tá bom? Porque a lei de Hess, se eu começar agora, eu vou ter que voltar de novo. E depois do intervalo, então vou dar um intervalinho para vocês aqui, daqui a pouco a gente volta. Estamos encerrando essa primeira parte aqui, daqui a pouco estamos de volta. Boa janta para os senhores aí. Estamos encerrando esse primeiro momento.